amores! Estamos de volta. Quem estava com saudade? Passamos alguns dias descansando, renovando e repondo as energias, né? Espero que vocês tenham aproveitado bastante esses dias. E estamos de volta, né? Estava com saudade de vocês. Espero que vocês tenham voltado com todo o gás, com toda a energia, para que a gente possa dar continuidade a mais um semestre, né? Que vocês possam compreender, que vocês possam estar compreendendo o conteúdo, prestando atenção nas aulas, acompanhando todas as aulas, mesmo aí do outro lado da telinha, eu aqui, mas que nós possamos estar juntinhos, tá bom? Então, peço que vocês continuem aí com aquele cantinho de estudos, todo especial, né? Aquele momento que você reserva para os seus estudos, já que não está podendo ir à escola, mas você se esforça para estar aprendendo, né? Para não ficar para trás. Então, preparou aí o cantinho, tá tudo ok? Vamos para a nossa aula de geografia com a tia Laísa, com a professora Laísa, como vocês preferirem me chamar, tá bom? Então vamos lá, olha só, muito importante estar com o livro em mãos. Então esteja com o livro didático de vocês em mãos, para que vocês possam ir acompanhando o que eu for explicando aqui na telinha, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos estudar sobre a população brasileira, como acontece a distribuição da população brasileira. Nas aulas passadas, né, em aulas anteriores, nós estudamos sobre o território brasileiro. Nós aprendemos um pouquinho, né, que nós vivemos em território de uma grande extensão territorial, né? E aí, hoje nós vamos estudar sobre a distribuição da população brasileira sobre esse gigantesco território. Vamos conhecer também, né, os povos que foram primordiais, ou seja, importantes para a formação da nossa população, para a formação da nossa cultura. Vamos conhecer também algumas culturas que vieram de outros povos, né, que se uniram e formaram aí essa cultura brasileira, né, essa multicultura, né, porque hoje nós temos uma grande diversidade cultural no nosso país. E nós temos uma salada, eu costumo falar que o Brasil é uma verdadeira salada, né? Cheia de cores, de misturas, né? Graças à formação, né? Isso se deu à formação da nossa população lá no início da colonização, né? Com os índios, os africanos, os portugueses, imigrantes vindos da Europa, imigrantes vindos da Ásia, tudo isso contribuiu para essa gigantesca salada que nós temos aí no nosso país, tá bom? Então vamos acompanhando a aula, vamos prestando atenção para que você possa compreender o conteúdo. Abra o seu livro, por isso que eu falo que é muito importante estar com o livro, na página 56. Abra o seu livro aqui na página 56, olha só, página 56, e vamos lá. O Brasil possui uma grande extensão territorial. No entanto, nem todo esse território é ocupado da mesma maneira pela população brasileira. E aí, o que acontece? Nós temos um país grande em extensão territorial. Porém, a distribuição da população, a ocupação desse país, ele não acontece da mesma maneira em todas as regiões, né? Existem áreas mais povoadas, mais ocupadas do que outras. Nós podemos ver isso aqui no mapa, olha. Onde essas partes mais escuras significa que tem uma maior concentração de população. A população está concentrada, nós podemos ver essas partes do mapa mais escura. Essas partes mais claras significa que é menos habitada, menos povoada. E aí nós conseguimos então compreender que o território brasileiro, ele é ocupado, ele tem uma população maior, concentrada
na região do litoral, na região litorânea, e na região, aliás, na área, né, litorânea, e na região sudeste, sul, né? Então, a população ela se concentra, ela tem uma concentração maior nessa área litorânea, que nós podemos aqui no Nordeste, olha só, e na região sudeste e sul do país. Por que que isso acontece? Isso acontece por alguns fatores, né? Entre esses fatores, nós podemos compreender a distribuição, né, de atividades econômicas. As atividades econômicas elas se concentram mais nessas áreas. Desde o princípio da colonização, que as atividades econômicas elas vêm se concentrando nessas regiões. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles povoaram primeiro, né, eles habitaram primeiro essa região do litoral. E aí, essa região, ela se desenvolveu muito mais, né? E as atividades econômicas, elas se concentram mais nessa região. Isso porque, no interior do Brasil, lá no estado, na região norte, nós temos a floresta amazônica, né? Então, nós temos uma povoação menor dessa área. Isso por conta dessa extensa área de mata, essa extensa área de vegetação, que é a floresta amazônica. E então, né, fatores como esse, como as atividades econômicas, se concentrarem muito mais ali na região do litoral, as indústrias, elas se concentraram mais na região sudeste e sul do Brasil. Por isso que essas áreas do território brasileiro elas são mais povoadas, porque as pessoas elas vão em busca, né, de trabalho, de melhor qualidade de vida. Então, elas vão em busca dessas áreas onde tem uma maior oferta de trabalho. Por isso que essa população é distribuída dessa maneira, tá bem? Aí nós vamos ver na página 57, a população brasileira e sua diversidade cultural. Além dessa distribuição, né, de maneira desigual pelo território, outra importante característica da população brasileira é a sua grande diversidade cultural. Né? Como eu falei, é uma salada, né? Existem várias culturas, o Brasil é um país multicultural, né? Onde várias culturas fazem parte da nossa população. E tudo isso é resultado, né, do processo histórico de sua formação. Vamos ver aí qual foi o processo histórico da formação da população brasileira. A população brasileira ela é resultado da miscigenação, ou seja, da mistura de diferentes povos, como os indígenas, os africanos, os europeus e os asiáticos. Esses povos foram os povos que deram origem à atual população brasileira. Por isso que nós temos essa miscigenação gigantesca no nosso país. Por exemplo, os indígenas já habitavam aqui quando os portugueses, africanos, asiáticos chegaram, né? Então, houve toda essa mistura e é isso que deu origem a esse povo colorido, esse povo tão bonito, né? Que é o povo brasileiro. A mistura de hábitos, de crenças, de tradições desses povos formou então a diversidade cultural do povo brasileiro. Foi a mistura das crenças, da cultura, né, do modo de se alimentar, do modo de se vestir, do modo de se comportar desses povos, né, que deu origem a essa diversidade cultural do povo brasileiro, né? É um país aí bem diversificado, né? Um país cheio de uma mistura muito grande de cultura, de povos, né? Graças a tudo isso. Eu costumo falar que o Brasil é igual a mãe, né? Tem um coração de mãe, sempre cabe mais um. Então, foi recebendo todos esses povos e esses povos foram trazendo consigo as suas culturas, né? As suas crenças, as suas tradições e foi inserindo aqui no nosso país, né? Na nossa população. Por isso que nós temos hoje essa diversidade tão grande. E aí nós vamos estudar um pouquinho, né, sobre cada um desses povos que foram o pilar, né, da formação, foram os povos que contribuíram para a formação da população brasileira. Aí nós temos os indígenas, né,
Os indígenas, eles contribuíram, você pode abrir seu livro nas páginas 58 e 59, olha só, né, páginas 58 e 59. Quando os portugueses chegaram às terras que mais tarde, né, que hoje se tornaria território brasileiro, diferentes povos indígenas já habitavam essa área. Então, olha só, não era um único povo indígena, não era um povo com uma única cultura, com uma única crença, com um único modo de falar, de pensar. Aqui, quando os portugueses chegaram, já existia uma mistificação também, né? Eram povos indígenas, porém, diferentes povos, cada um com suas crenças, culturas, né? Com as suas particularidades. Então, esses povos, eles já tinham as suas culturas próprias, né? Tinha sua língua própria, né? Tinha povos que falavam uma língua, outra língua. E aí chega quem? Os portugueses, vêm com uma bagagem cultural grande também, vêm com toda uma cultura, vêm com toda essa miscigenação, toda essa mistura, mas vem trazendo as suas crenças, né? O seu modo de pensar, o seu modo de se alimentar, e aí mistura-se então com os índios. Olha aí a mistureba que deu agora, né? O contato dos imigrantes europeus colonizadores com os indígenas levou ao longo do tempo ao extermínio de muitos povos que aqui habitavam. Então, professora, por que hoje não existem tantos índios como existiam antigamente? Várias foram as causas para isso, né? Quando os povos portugueses chegaram aqui no Brasil, que encontrou esse povo, né? Houve o extermínio de muitos povos que aqui habitavam, houve o extermínio de muitos índios. Algumas das causas, né, que provocaram a intensa diminuição da população indígena foi o contágio por doenças trazidas pelos imigrantes, doenças que não existiam aqui, que foi trazida de lá da Europa, né, aqui para o Brasil e acabava contaminando os índios. Os conflitos, né, os índios lutavam, né, com os portugueses, porque eles não queriam entregar suas terras, eles não queriam ser controlados pelos portugueses, então esses conflitos. E a escravidão. Muitos índios foram mantidos escravos para trabalhar para os portugueses, nas lavouras, né, nas atividades econômicas. Então, estima-se, né, tem-se um cálculo, que em 1500 a população indígena era de aproximadamente 3 milhões de pessoas. E isso de acordo com informações da Fundação Nacional do Índio, né, da FUNAI. Então, acreditava-se que 3 milhões de índios viviam aqui quando os portugueses chegaram. Hoje esse cálculo está mais ou menos em uma base de 818 mil índios. Né? Hoje nós temos uma população bem menor do que o que existia aqui na chegada dos portugueses. Então, olha aqui, nós podemos ver, vocês podem ver no mapa também, na página 58. Olha aqui, esse mapa aqui da página 58. A distribuição, né? Uma provável ocupação do território do Brasil por povos indígenas no ano de 1500. Então, nós tínhamos, olha, o Tupi-Guarani, o G, Arauquê, Cariba, Cariri, Pano, Tucano, Xaruá e outros povos. Então, vários povos indígenas habitavam aqui quando os portugueses chegavam. Nós podemos ver essa possível, né, essa provável, acredita-se segundo estudos, que eles estavam distribuídos dessa maneira. Aí nós podemos ver, né, a forma como estava distribuída essa população indígena no Brasil, em 1500, né? O Tupi, né, eles era uma população muito grande, ocupavam uma extensa área do território. Nós temos o G, né, eles só ocupavam uma área grande também. Então, esses índios, eles viviam aqui quando os portugueses chegaram. Aí nós herdamos, né, alguns hábitos indígenas, da cultura indígena. Vocês podem ver na página 59, né? Os povos indígenas participaram da construção da identidade da cultura brasileira. Então, nós devemos muitas coisas que nós sabemos hoje, nós conhecemos hoje, aos povos indígenas. Por exemplo, palavras que fazem parte do nosso vocabulário, como, por exemplo, jacaré, capim, mirim. Então, são palavras que são de origem indígena e acabou fazendo parte do nosso dialeto, né? Da nossa língua.
Além disso, a prática da pesca, o hábito de tomar banho diariamente, maravilhoso essa parte, né? O hábito de tomar banho diariamente, nós herdamos dos índios. O uso de redes, a arte da cerâmica e o consumo de alguns tipos de alimentos são heranças culturais dos indígenas. Então, muito obrigado, índios, por ter deixado essas heranças culturais pra gente, né? O hábito de tomar banho todo dia. Você imagina a gente viver em um país tão quente, um país tropical, e não tomando banho, né? Então, por ser um país muito quente, eles tinham o hábito de tomar banho todos os dias. Professora, por que isso? Eles tinham o hábito de tomar um banho todos os dias. Porque esse hábito foi herdado deles. Quer dizer que os outros povos não tomavam. Quer dizer que lá na Europa, por ser um continente frio, né, durante uma boa parte do ano, ter um inverno muito rigoroso, então os portugueses, os europeus, eles não têm esse hábito, eles não tinham esse hábito de tomar banho todos os dias. Então, esse é um hábito dos povos indígenas que viviam aqui no Brasil, um país tropical, um país muito quente. Então, como era muito quente, ele como é muito quente, né, e era anteriormente também, eles criaram esse hábito de tomar banho nos rios. Então, eles tomavam banho todos os dias lá nos rios, né? Era algo natural para eles. Então, esse hábito de tomar banho todos os dias, nós herdamos dos índios. Alguns estados brasileiros têm o hábito de dormir em redes, né? Então, o uso da rede também foram hábitos indígenas. O consumo de alguns alimentos, como caju, milho, mandioca, macaxeira, empim, seja lá como você chama, o abacaxi, né? Que são produtos brasileiros, né? O hábito de consumir esses produtos nós também herdamos dos povos indígenas. Então, muito obrigada aos povos indígenas pela sua contribuição, né, na formação da nossa população. Vocês foram muito importantes, vocês são muito importantes na formação da nossa população. Aí nós temos também outros povos que contribuíram para a formação da nossa população, e são eles os africanos. Os povos africanos nós podemos ver na página 61. Olha aqui, página 61, né? Na página 61, nós vamos falar um pouquinho sobre as características desses povos e o que foi que nós herdamos deles. Muitas coisas. A contribuição dos africanos foi muito importante também. Entre os séculos 16 e 19, cerca de 4 milhões de africanos de diferentes partes da África foram trazidos ao Brasil, na condição de escravos. Eles vieram, né, para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar. Eles eram obrigados, né, a trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar, na exploração de ouro e de pedras preciosas e depois, né, nas lavouras de café, quando elas ganharam importante destaque. A cultura brasileira também é constituída por elementos da cultura africana. Então vamos ver alguns exemplos, né? Por exemplo, algumas palavras do nosso vocabulário, como moleque, fubá, caçula, camundongo, são palavras, né, do vocabulário africano. Então nós herdamos também esse vocabulário. A culinária, a capoeira, assim como vários outros ritmos musicais, como o samba, de roda e o maracatu, são outros exemplos da cultura afro-brasileira que contribui para a diversidade cultural do nosso país. Vamos ver aqui, olha. Aqui é capoeira, aqui tem o maracatu, né? São danças que foi herdada dos povos africanos. O acarajé, maravilhoso, uma delícia. Quem gosta de acarajé aí? Então, algo da cultura, é um hábito da cultura africana que foi introduzida aqui à nossa cultura, que foi trazida pelos africanos à nossa cultura. Temos a feijoada também. A feijoada também é um prato típico, né, da cultura africana que também foi trazida para a nossa cultura. Maravilhoso, gente. Então, foi essa diversidade, né, essa mistura de povos, de culturas, de tradições, de costumes, que deu origem ao nosso povo brasileiro, né? Mas nós vamos falar um pouquinho mais ainda. Nós temos os europeus e os asiáticos, pessoas, né, imigrantes europeus e asiáticos também foram muito importantes para a formação do nosso povo, da nossa cultura, da nossa diversidade cultural. Aí vocês podem abrir o livro agora na página 63. Olha aqui.
página 63. Além dos portugueses, outros povos imigrantes vindos de diferentes países da Europa e da Ásia contribuíram para a formação da população brasileira. Entre eles estão alemães, italianos, poloneses, ucranianos e espanhóis, que vieram da Europa, e japoneses, sírios e libaneses, que vieram da Ásia. Esses imigrantes trouxeram consigo costumes, como técnicas de trabalho, festas típicas e hábitos alimentares que influenciaram diversos aspectos da cultura brasileira. Nós podemos ver aqui uma festa, né, uma festa de origem alemã, né, que acontece lá em Santa Catarina, lá em Blumenau, no sul do Brasil, né? Essa é uma festa muito típica, né, desse povo, dos alemães, e foi trazida para o Brasil, é chamado de Oktoberfest, né? Então é uma festa que tem uma característica muito alemã. Isso porque aquela região ela foi ocupada por alemães, né? Muitos alemães, imigrantes alemães, se instalaram ali naquela região e colocaram ali a sua cultura, a sua arquitetura, né? Trouxeram também a arquitetura, as construções desses lugares, tem a característica desse povo. Herdamos também dos imigrantes europeus o hábito de comer pizza. Que delícia! Pizza maravilhosa. Quem gosta de pizza? Pizza é muito bom, né? São pizza e polenta, que são pratos típicos da culinária italiana, né? O povo italiano trouxe esses pratos típicos, né? Introduziu aqui na nossa cultura. Já nos imigrantes asiáticos, especialmente dos japoneses, herdamos o cultivo do chá, olha só, alguns pratos típicos como o sushi e o sashimi. Quem gosta de sushi, né? São pratos típicos japoneses. Nós também herdamos pratos típicos da culinária libanesa, viu? Como o quibe, né? Um bolinho de carne, né? O quibe e a esfirra, que são alimentos bastante consumidos aqui no Brasil e foram trazidos pelos poloneses. Outra coisa também que nós herdamos, né, da cultura asiática, do povo asiático, mais precisamente os japoneses, foram as práticas de artes marciais, como o judô e o karatê, né? São tradições culturais desse povo, que quando vieram para aqui como imigrantes, trouxeram consigo e introduziram aqui na nossa cultura, fazendo com que a nossa cultura, a nossa população tivesse essa diversidade tão grande. Tá bom, amores? Olha só, vocês compreenderam o conteúdo? Qualquer dúvida, assista mais uma vez o vídeo, tá? Assista novamente, veja onde foi que não entendeu, o que foi que não compreendeu, volta quantas vezes for necessário. Tira suas dúvidas com o seu professor, com a sua professora. Manda lá uma mensagem, não estou entendendo, né? No momento certo vai te responder, vai responder as suas dúvidas, tá bom? Então, a nossa aulinha vai ficando por aqui. Eu deixo um abraço virtual, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!